dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus é bom e sábio e compassivo. Cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo. Luta e paz eu sinto em derredor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se amargas tristezas da vida curvarem te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Maravilhas do seu doce amor.
maravilhas do seu doce amor. Boa noite, queridos irmãos. O sermão dessa noite, a mensagem, ela vem de encontro às famílias novamente. Eu vou pedir agora que você curve suas frontes, para que nós possamos falar a Deus e pedir a bênção da mensagem dessa noite. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, nosso Senhor e Criador, aqui estão, Senhor, muitas famílias buscando te ouvir a mensagem que o Senhor traz através do teu Santo Espírito. Que tu possas estar, Senhor, em cada lar que esteja representado aqui ouvindo essa mensagem. Que tu possas estar com as famílias dessa nossa igreja. Que tu possas estar, Senhor, com cada pessoa que estiver ouvindo a mensagem nessa noite. E que tu possas estar comigo, que vou abrir a tua palavra para falar a estas famílias. Te peço e agradeço, não por merecimento, mas pelo nome do nosso Salvador e amoroso Jesus Cristo. Amém. O tema escolhido para essa noite é Na família, um abrigo. Toda vez que nós falamos de abrigo, o que você pensa? Num lugar seguro, num lugar de algum fugitivo? O que sai na sua mente quando a gente fala em abrigo? Existe a raiz da palavra. A palavra abrigo, ela significa temporariamente em um lugar. E também pode significar um lugar permanente. Mas o significado mesmo da palavra abrigo é permanecer. Na Bíblia, tem várias histórias de famílias onde traz famílias que foram abrigadas por alguma situação que ocorreu naquele momento. Nós vamos ler aqui hoje na Bíblia, abra comigo em 2 Samuel 22:3. Eu vou ler para vocês a versão NVI. Diz aqui assim: O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Aqui coloca Deus como aquele que abriga. Ele é o próprio abrigo, é o nosso porto. Na Bíblia, o verbo abrigar, ela vem mencionando como um sentido de ficar em algum local seguro, por um período temporário ou até mesmo em alguns casos permanentemente. Já o substantivo abrigo é mencionado em referência a um lugar seguro. Pensando nesse sentido, eu vou perguntar para você agora: a sua família é um abrigo? Você tem abrigado no seu lar os seus filhos, o seu cônjuge, um avô, um tio, alguém que procura socorro? Os membros da sua família sentem-se seguros ao chegar em casa? A sua casa, o seu lar, é um abrigo? Vou trazer para vocês nessa noite algumas referências de famílias que tiveram em algum momento uma situação de abrigar. Vamos ver a primeira situação. Nós tivemos a primeira situação onde Deus traz a história e a situação de um abrigo, que foi a família de Noé. A arca, ela foi o abrigo daquela família para não ser destruída num momento onde Deus instituiu no mundo inteiro o fim do mundo. Ele abrigou
Noé e a sua família e alguns animais dentro da arca para não morrerem com a destruição do mundo. E a arca foi o abrigo da família de Noé. E sabe o que é interessante? Deus é um Deus que, quando Ele traz a uma situação de abrigar as famílias, algum propósito Ele tem após esse temporário, esse tempo de abrigo. No caso de Noé, após o abrigo da família nessa arca e a destruição dessas famílias, quando Noé sai da arca, Deus tinha um plano especial. Noé foi pai de toda a nação do mundo após esse abrigo temporário. Também tivemos a história de Noemi. Noemi ficou na terra deserta de Moabe e nessa terra ela foi abrigada. Junto com Ruth, a sua nora, ela ficou ali obedecendo a voz do Senhor, porque o Espírito a levou àquelas terras por algum momento. E Deus tinha um plano na vida de Noemi e de sua nora, Ruth. Depois ela conheceu Boaz, e Deus teve o plano do casamento de Boaz com Ruth. E toda a história do curso das duas famílias foi a mudança depois de um abrigo naquelas terras. Também tivemos a história de Esther, que foi abrigada de uma forma diferente. Ela se sentiu abrigada num palácio, lá do rei persa. E ali ela foi mimada por aquela situação. Ruth e Esther foram abrigadas em lugares onde elas se tornaram esposas e mudou o curso da história delas e das famílias envolvidas. Também tivemos uma situação de um abrigo diferente. Raabe, a prostituta. No caso de Raabe, ela abrigou espias na época de Josué. E pela sua fé genuína, ela não foi destruída, assim como a sua família, foram protegidos. Raabe, através dessa situação de abrigar esses espias, salvou a sua casa. E aí, eu pergunto para você, como que é a situação de você abrigar e acolher a sua família? Sua família tem se sentido confortável ao chegar dentro de casa? Tem uma situação também na Bíblia, de Priscila. Priscila de Áquila era uma mulher que abrigava missionários itinerantes. Ela abria as portas de sua casa para abrigar, mesmo arriscando a sua vida. E assim ela fez com o próprio apóstolo Paulo. Abrigou o apóstolo Paulo na sua casa. Tenho me envolvido com muitos alunos durante os estágios, onde eles passam comigo e mesmo em sala de aula. E muitos dos meus alunos, muitas vezes, eles conversam assim comigo. Professora, quando eu volto para casa, eu não tenho vontade de entrar na minha casa. Porque na minha casa não existe paz, não existe aconchego. Meus pais brigam, minha família discute. Eu tenho uma família toda desajustada. Alguns pacientes, quando vêm e eu atendo eles, com crise de ansiedade, muitas das suas dores, dos seus problemas físicos, gerados por problemas emocionais, quando sentamos ao lado para dar um acolhimento, ouvir esse paciente, e aí você entende a história de um paciente dizendo: eu não tenho paz, porque na minha casa existe uma desestrutura familiar. E várias coisas eu tenho escutado, porque aquele lugar onde deveria ser o abrigo, acaba sendo um lugar de discórdia. Esposos, esposas, cônjuges, depois que casam, muitas vezes dizem: sabe por que eu me separei? Sabe por que eu não tenho vontade de voltar para casa? Porque ao voltar para casa eu não sinto paz.
Crianças e adolescentes têm vontade muitas vezes de ficar fora de casa, na casa de um amigo e até na rua, porque quando chegam em casa não sentem paz. Esses dias eu e meu esposo estivemos pregando em uma comunidade muito carente. E naquela igreja daquela comunidade, nós ouvimos o diretor dos desbravadores, dizendo assim: a maioria dos nossos desbravadores deste clube, temos criança da comunidade. Essas crianças falam assim, ó: tio, tia, posso ficar na sua casa hoje? Porque na minha casa, eu só tenho paz quando você visita a minha casa, porque meu pai bate na minha mãe. Essa é a situação das famílias no mundo hoje. Crianças não têm vontade de voltar para casa. Adolescentes não têm vontade de voltar para o seu lar, aquele lar onde deveria ser o abrigo, o aconchego e o melhor lugar de segurança, não é o porto seguro. Por desajustes, por desestrutura. E aí eu volto a perguntar para você, e a sua casa? O que você tem feito pela sua família? Uma casa com aconchego, ela não precisa ter somente uma casa limpa, linda, né, com ar climatizado. Às vezes um cheirinho de comida, de uma panela de ferro e de barro, ela já traz um aconchego. Um cheirinho de pão, uma casinha limpa. Até um cheiro de cachorro. Hoje eu vi uma poesia muito interessante. O poeta dizia assim: algumas pessoas reclamam que a minha casa cheira a cachorro, porque eu tenho vários cachorros. Depois ele diz assim: mas a minha casa é o melhor lugar, porque quando eu chego, os meus cachorros me lambem. Que delícia o cheiro de cachorro do meu lar. E a sua casa? Qual o cheiro que ela tem? É um cheiro de aconchego, de família? Quando sua família chega, ela tem vontade de estar e continuar ali? Ela se demora dentro de casa? Jesus visitava casas onde ele tinha o prazer de estar ali. E casa, muitas vezes, muito simples, Jesus visitava. E ele tinha vontade de estar dentro das casas. Jesus não buscava grandes lugares para estar abrigando. Ele buscava as casas para se abrigar, ao lado de famílias. Hoje, com tantos problemas na rua, com a falta de segurança em qualquer lugar, a sua casa deve ser o melhor lugar e o melhor abrigo. Por isso o tema de hoje ele diz assim: na família, um abrigo. A sua casa deve ser o melhor lugar, o porto. Você deve proporcionar isso. Cada membro, independente de você ser casado, viver sozinho, a sua casa deve ser o melhor lugar. Mas como eu faço para proporcionar o melhor lugar? Primeiro passo é a oração. Se você pede para aquele que é o dono e pode todas as coisas, esse é o melhor lugar. Esse é o melhor momento. Orando, pedindo para que o Espírito habite ali no seu lar. Coloque hinos e músicas que façam daquele ambiente um ambiente que os anjos queiram estar ali. O Espírito de profecia diz que uma casa onde tem hinos, onde tem amor, onde tem uma educação, onde um quer o outro bem da família, ali os anjos habitam. Queira proporcionar no seu lar este momento, quando você busca colocando músicas apropriadas, como hinos. Tem diversos hinos, você pode escolher não só hino ordinário, pode ser a música que melhor te agrade. E aí Deus está ali, proporcionando momentos diferentes. Seja um facilitador da sua casa. Leve para a sua família esse porto seguro. Seja você alguém que proporcione e comece a fazer um momento diferente no seu lar. Nós vamos terminar agora com um versículo
que é Isaías 25:4. Eu vou ler na linguagem da NVI, que ela traz falando no abrigo, a palavra abrigo. Aqui diz assim: Deus é o nosso refúgio, um abrigo contra a tempestade e uma sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis, que parecem uma tempestade forte, que bate contra os muros. Deus é o nosso refúgio. Ele é um abrigo contra a tempestade. Se hoje você está passando por tempestade na sua casa, na sua vida, saiba que Deus pode mudar todo o curso da sua história. Ele pode ser o abrigo presente na sua casa e na sua vida. Vamos orar para que isso seja um fato e uma realidade na sua vida e na sua casa? Feche os olhos. Grande e poderoso Deus, nosso Pai Celestial. Senhor, aqui estão algumas famílias ouvindo a mensagem e pensando: como eu gostaria que minha casa fosse o abrigo da minha família. Deus eterno, que seus anjos possam habitar nessas casas. Que o Senhor se faça presente nas famílias da nossa igreja. Que esse nosso ouvinte, nesse momento, possa estar contigo, que teu Espírito Santo habite ali. E que esta casa, Senhor, possa ser um abrigo, um porto seguro para esta família. E que todos que estejam ali, que cheguem a essa casa, possam sentir, Senhor, o cheirinho de uma casa onde Jesus Cristo habita. Em nome de Jesus Cristo é o que te peço e agradeço. Amém.